Aqui, pessoal, nós vamos ver um exemplo de titulação por complexação. Então, nós vamos determinar o teor de cálcio e de magnésio em uma amostra de calcário, utilizando como agente complexante o EDTA. Então, o exemplo fala para a gente o seguinte, foram pesados 0,2 gramas de calcário que foi digerido e preparado 100 ml de solução. Para a análise do cálcio, usou-se 10 ml da solução, a qual foi adicionado KOH e indicador Murexida. Então, nessa primeira parte, a gente faz a determinação somente do cálcio e a gente adiciona a base forte para que todo o magnésio seja precipitado sobre a forma de hidróxido, né? Então, formando o hidróxido de magnésio, ele não fica disponível em solução, ele fica precipitado, né? Então, nessa primeira parte, a gente só tem o cálcio disponível. Em uma segunda titulação, a gente faz a determinação do cálcio e do magnésio. E, por diferença, a gente consegue determinar só o magnésio. Então, vamos seguir aqui a leitura. Para a análise do cálcio e magnésio, foi tomada uma alíquota de 10 ml da solução, a qual foi adicionada 5 ml de tampão pH 10 e indicador. As alíquotas foram tituladas com EDTA na concentração de 0,01 mol por litro. Então, na primeira titulação, nós gastamos 12 ml e a gente titulou somente o cálcio. Na segunda titulação, nós gastamos 19 ml e titulamos cálcio e magnésio. Então, a gente vai agora determinar só a quantidade de cálcio primeiro, que foi o da primeira titulação. Então, nós sabemos que a concentração foi de 0,01 de EDTA e que o volume gasto foi de 12 ml. A reação entre o cálcio e o EDTA é uma reação de complexação 1 para 1. O EDTA ele é um agente complexante que ele reage da reação 1 para 1 com quase todos os íons metálicos. Mas vamos lá. Então, o número de mols do EDTA vai ser a concentração do EDTA vezes o volume gasto em litro. Então, 0,01 vezes 0,012. Isso vai dar 1,2 vezes 10 a menos 4 mol. Isso é o número de mols de EDTA, que nós sabemos que é igual ao número de mols de cálcio. Então, se a gente quer determinar o teor de cálcio na nossa amostra, nós precisamos encontrar a massa de cálcio. Então, a massa de cálcio vai ser o número de mols vezes a massa molar do cálcio. Número de mols a gente sabe que é igual ao da EDTA. Então, 1,2 vezes 10 a menos 4, vezes a massa molar, que é 40 gramas por mol. Então, isso aqui vai dar 1,2 exponencial de menos 4 vezes 40, 4,8 vezes 10 a menos 3. Gramas, certo? Então, essa é a massa de cálcio que nós temos. Agora, a gente vai ver, inicialmente, nós pegamos um volume de 10 ml daquela solução preparada. Então, inicialmente, ele tinha 0,2 gramas de calcário, que foi preparado uma solução com 100 ml. Dessa solução de 100 ml, ele pegou 10 ml para a primeira titulação. Isso corresponde a quanto em massa? 0,02 de calcário. Então, 0,02 gramas de calcário é 100% da nossa amostra, certo? 4,8 vezes 10 a menos 3 gramas corresponde só à massa do cálcio. Isso corresponde a quantos por cento de cálcio na nossa amostra? X. X é igual a 4,8 vezes 10 a menos 3 vezes 100 dividido por 0,02, que vai dar 24%. De quem? De cálcio.
Agora vamos para a nossa segunda titulação. Na segunda titulação, a gente determinou tanto cálcio quanto magnésio, porque ao adicionar o tampão pH 10, a gente impede com que o magnésio seja precipitado. Então, nessa segunda titulação, para os dois, nós gastamos 19 ml. Então, o número de mols de EDTA nessa segunda vai ser a concentração dele, que é a mesma, e o volume gasto. Então, 0,01 mol por litro vezes o volume, 0,019 litros. Isso vai dar 1,9 vezes 10 a menos 4 mols. Se o número de mols de cálcio mais magnésio é de 1,9 vezes 10 a menos 4, então, ó, número de mols de cálcio mais magnésio é igual ao número de mols só do cálcio mais o número de mols só do magnésio. Então, aqui eu tenho 1,9 vezes 10 a menos 4 e só do cálcio 1,2 vezes 10 a menos 4. Então, por diferença, eu consigo determinar só o do cálcio. Então, 1,9 exponencial de menos 4 menos 1,2 exponencial de menos 4 é a quantidade de magnésio. Então, o número de mols de magnésio vai ser 7 vezes 10 a menos 5 mol. Para encontrar o teor de magnésio, eu também preciso transformar para massa. Então, a massa de magnésio que eu tenho nessa amostra de calcário vai ser o número de mols de magnésio vezes a sua massa molar. Então, 7 vezes 10 a menos 5 vezes qual que é a massa molar do magnésio? 24 gramas por mol. Então, 7 exponencial de menos 5 vezes 24 vai dar 1,68 vezes 10 a menos 3 gramas. Agora, vamos lá. Se 0,02 gramas de calcário, que foi o que a gente pegou quando a gente pegou 10 ml, isso corresponde a 100% da nossa amostra. Só que só de magnésio eu tenho 1,68 vezes 10 a menos 3 de magnésio. Isso corresponde a quanto? X. X é igual, então, 1,68 vezes 10 a menos 3 vezes 100 dividido por 0,02, que vai dar 8,4% de magnésio na nossa amostra.